vídeo importante, porque envolve o Flamengo. A final da Libertadores pode sair de Lima, no Peru, e ir para outro país. É isso mesmo, pode ter mudança no local da decisão da Libertadores da América, e a gente sabe que pode ser uma decisão brasileira entre Flamengo e Palmeiras. Será que é por causa disso que a Conmebol quer mudar? Quer trazer aqui para o Brasil, caso seja Flamengo e Palmeiras? Calma, a gente vai trazer todas as informações envolvendo esse assunto. Tem também Felipe Luiz pensando em mudar o esquema com o retorno de Pulgar, também vamos falar sobre isso. E Bruno Henrique se explicou a Conmebol sobre os atos, os gestos obscenos no jogo contra o Estudiantes. Antes de trazer as informações principais que eu comentei aí no início do vídeo, o BAP, presidente do Flamengo, falou sobre o valor dos ingressos, assunto que tem chamado muita atenção, tem gerado muita reclamação por parte de grandes rubro-negros nas redes sociais, muita gente reclamando, e o BAP falou o seguinte: o preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em 2 horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios torcedores. As vendas já abriram, está vendendo demais. Ninguém quer pagar mais, eu entendo, mas são escolhas. Cabem 70 mil no Maracanã, a gente tem lotado a casa. Na rodada 27, quando você é líder e tem 2 ou 3 times brigando em cima, é diferente da situação do time que está lá embaixo. Na segunda rodada, quando você não sabe se seu clube vai longe, R$80 é caro. Agora, na rodada 27, R$80 é barato para ver o Mengão tratorar e virar o líder do campeonato de novo e se encaminhar para ganhar a P toda. Risos. Muitas vezes você marca preço em cima de variáveis. Você acerta e você erra. Mas duvido que alguém tenha acertado mais do que o Flamengo nesse ano. É só olhar o público médio pagante, presente e o atendimento aos sócios torcedores. Estou satisfeito com o processo, disse o BAP. Ele falou isso a jornalistas presente lá durante a participação do 3º Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. E aí, o que vocês acharam dessa declaração do BAP sobre os ingressos? Continuam achando que o clube está errado em colocar os valores que colocaram? Enfim, quero a opinião de vocês em relação a esse assunto, que é muito polêmico, pelo menos nas redes sociais. Galera, o atacante Bruno Henrique do Flamengo, ele teve que se explicar ao tribunal da Conmebol sobre os atos obscenos feitos após a classificação em cima dos Estudiantes na Libertadores. Segundo, relatou o UOL aqui, o camisa 27 pediu desculpas pelo ocorrido e disse que não teve a intenção de iniciar a provocação ao time adversário. Além disso, Bruno Henrique afirmou que tomará mais cuidado para não reagir daquela forma. O resultado do julgamento será divulgado oficialmente nos próximos dias. Ao portal UOL, o advogado Michel Assef Filho, que foi quem defendeu ali o jogador do Flamengo, comentou sobre a reação de Bruno Henrique. Foi uma reação impensada diante das inúmeras ofensas que os atletas vinham sofrendo naquele momento, e desde que chegaram na Argentina, e também ao arremesso de um isqueiro que o atingiu, disse aí o advogado. Lembrando, gente, nesse jogo não teve só isso, não. Isso aí já foi lamentável, mas teve crime, teve racismo, torcedor dos Estudiantes imitando macaco em frente ao ônibus do Flamengo com os jogadores e funcionários. Por que isso não é levado em consideração pela Conmebol? Por que a Conmebol não faz nada? Não estou passando pano para Bruno Henrique, está errado em fazer os gestos obscenos, todo mundo sabe disso. Mas por que a Conmebol não tem o mesmo tratamento com esses atos criminosos, esses atos racistas, que a gente vê com frequência nos jogos da Libertadores da América e até mesmo da Sul-Americana? 2 pesos, 2 medidas. Mas a gente sabe que dificilmente isso vai mudar. Falar em Conmebol, já a gente vai falar sobre esse assunto. A final da Libertadores pode sair de Lima. Se você já comprou passagem, já tem logística pronta, hotel, olha, preste atenção nesse vídeo. Mas antes, Felipe Luiz avalia mudar esquema de jogo do Flamengo após retorno de Pulgar. Considerado
de nível Barcelona, entre aspas, como o próprio Felipe Luiz já disse, o chileno era um dos pilares do time antes de se lesionar. A disputa se acirra porque Saúl se tornou titular absoluto da posição. Uma das opções para ter Pulgar sem tirar Saúl é usar o espanhol mais pela direita, como Gerson jogava. Foi nesta posição, inclusive, que Felipe Luiz imaginava usar Saúl quando ele foi contratado. Para isso, um dos pontas precisaria sair. Atualmente, esse é o setor que gera mais dúvidas na equipe, com Carrascal, Plata e Luiz Araújo disputando espaço. Eu, particularmente, sou contra essa ideia, tá? Eu acho que o Saúl tem que ser volante, jogar na ausência do Pulgar, ou o Pulgar jogar na ausência do Saúl. Para mim, Jorginho titular absoluto. Na ponta direita, para mim, o Plata faz muito bem o papel, o Luiz Araújo faz bem também o papel, e o Carrascal vem fazendo bem também esse papel e pode fazer o papel de meia na vaga do Arrascaeta. Então, eu não mudaria, mas é a minha opinião e não sou dono da verdade. Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam com esse retorno do Pulgar, o Saúl na ponta direita, enfim. Eu acho que para mim são dois volantes, esses três aí são os principais e eles revezariam entre eles. Inclusive, 2 meses já que um prata da casa não é titular no time do Flamengo. O último foi o Everton Araújo, que inclusive dessa posição que a gente está mencionando como volante. Mas de fato eles não têm tido muito espaço e nem merecem ter, né? O Everton Araújo, toda vez que teve oportunidade aí nos últimos meses, não soube abraçar a oportunidade. Vamos agora para o assunto principal. Rapaz, segundo a imprensa peruana, Conmebol pode tirar a final da Libertadores de Lima, no Peru, e já tem local favorito, Assunção, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. A capital paraguaia também receberá a final da Sul-Americana uma semana antes da final da Libertadores. O motivo da possível mudança da final, do local da final, é a crise política que o Peru vive após a queda da presidente Dina Boluarte. A Conmebol vai aguardar os próximos dias para medir a temperatura no Peru. Gente, eu fui apurar essa informação que saiu primeiramente na imprensa peruana. Lá na Conmebol não negaram. Não negaram. Venê, o que você acha? Gente, se tratando de Conmebol, eu acho que pode acontecer tudo, de verdade. Não descarto essa possibilidade. Venê, e agora? O que eu faço? Vários torcedores, eu conheço vários torcedores que já compraram passagem, já tem hotel para Lima, vários. Inclusive o SBT está até preparando matéria sobre isso. Indiquei alguns amigos para serem entrevistados. Bom, gente, se mudar de fato e o Flamengo tiver na final, que eu espero que assim aconteça, não tem outro jeito. É buscar aí para fazer a alteração da passagem, cancelar ou adiar a ida para Peru e comprar passagem para o Paraguai, porque Lima é um lugar maneiro para visitar, tanto é que bate na madeira aí, se o Flamengo não passar e a final foi Lima, cara, uma boa viagem para você curtir ali alguns dias sem nenhum problema. Mas eu acho que o Flamengo vai passar, vai estar na final contra o Palmeiras, e se for do Paraguai, tem que dar um jeito de ir para o Paraguai. Repito, galera, se tratando de Conmebol, não duvido de nada, eu já vi de tudo em relação a essa entidade. Sugestão, Venê, eu sugiro para você não fazer nenhum movimento agora, nem comprar passagem para Peru, nem para Paraguai, nada. Espera os próximos fatos. Poxa, mas se eu esperar, vou pagar mais caro. Não tem jeito. É a vida. Você prefere pagar mais caro e ir para o local que de fato vai acontecer, ou pagar mais barato agora e correr o risco de lá na frente ter uma dor de cabeça danada para poder fazer alteração na passagem, na logística, enfim. Espera. Não custa nada esperar, vai por mim, porque, repito, se tratando dessa entidade aí, tudo pode acontecer. Valeu, galera? Atacante do Flamengo, Bruno Henrique participou nesta sexta-feira de audiência virtual com a Conmebol. Isso porque a entidade convocou o camisa 27 para esclarecer o gesto obsceno feito após a classificação do Flamengo sobre o Estudiantes, na Libertadores. Durante a audiência, Bruno Henrique justificou a atitude e disse que não teve intenção de provocar a torcida do Estudiantes. Além disso, o atacante do Flamengo pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que terá mais cuidado para não reagir daquela forma. Vale destacar que Bruno Henrique não soube o resultado do julgamento nesta sexta-feira.
Isso porque a Conmebol deve divulgar a decisão final nos próximos dias. Assim, o atacante do Flamengo aguarda o ponto final do caso de olho na semifinal da Libertadores, contra o Racing. O Flamengo garantiu classificação às semifinais da Libertadores após vencer o Estudiantes nos pênaltis, na Argentina. Em meio à comemoração do Mengão, os torcedores argentinos começaram a ofender os jogadores. Em resposta, Bruno Henrique fez um gesto obsceno para as arquibancadas.